Namastê, namastê, tudo bem com vocês? Que felicidade, gratidão! Já se inscreveu no meu canal Mônica Bonfilho? Vamos crescer com esse canal? Vamos passar o conhecimento? Eu adoro passar o conhecimento e você receber, vamos fazer uma troca, né, de almas boas que se encontram. Vamos estudar a espiritualidade juntos? E hoje eu queria dar continuidade para falar sobre as psicografias. Eu já fiz um programa. Esse é o programa número 2 que eu vou terminar para você aprender sobre as psicografias. O codificador Allan Kardec, ele atentou algumas recomendações para você que está iniciando. Por exemplo, a gente inicia com uma prece. A prece de abertura tem que ser feita em nome de Deus e dos bons espíritos dessa forma. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita a um bom espírito vir se comunicar e transmitir seus pensamentos. Eu rogo também ao meu anjo guardião que me assiste e que afaste de mim os espíritos mal intencionados. Aí você vai começar a escrever, você vai saber a hora de terminar. Então, aí quando terminar, coloca o lápis na mesa e agradece a Deus por um contato e uma oportunidade de comunicação. A ponta do lápis, ela deve se manter sempre apoiada no papel e você não pode oferecer resistência nos movimentos. Evita ter alguma coisa nos braços. Depois eu vou mostrar uma coisa que eu fiz de manhã. Eu acordei tão inspirada, mas você não tem que ter anel, pulseira, nada, tá? Nada que ofereça algum tipo de obstáculo no movimento. Para a escrita mediúnica, você pode usar caneta ou você pode usar lápis. O treinamento para você fazer a psicografia, ele tem que ser feito diariamente. Se você não conseguir 1 ou 2 vezes por semana. Em algum momento o espírito ele vai se manifestar. Nos médios intuitivos aparece uma ideia que você vai conseguir passar no papel. Nos semimecânicos você vai sentir realmente uma vontade involuntária de escrever alguma ideia composta na sua mente. Aí com o tempo os escritos ficarão consistentes e você tem que analisar com bom senso. Há casos em que o espírito ele desenha rabiscos, às vezes sem sentido, é natural, mas depois vai melhorando. Como é que você vai iniciar uma psicografia? Primeiro você vai fazer perguntas no qual o espírito vai responder de uma forma bem simples, com sim ou não. Pergunta e aí você vai deitar o lápis e vai escrever usando a intuição, como se você estivesse ouvindo, sim ou não. É importante que as perguntas, por isso, sejam objetivas. Aí as respostas vão ficando cada vez mais completas, né? E depois de um treino, você vai começar a desenvolver textos mais longos. Evita fazer perguntinha boba do tipo, vou voltar para o meu namorado? Vou conseguir pagar minhas dívidas? O espírito não se presta a fazer esse tipo de comunicação. A reunião mediúnica da psicografia tem que ter um certo recolhimento. Sabe, você tem que ter aí, você tem que entender que um grupo de pessoas que estão no exercício da psicografia, existe uma corrente magnética. Se você quiser tentar sozinho, você tenta, como eu acabei de explicar, mas geralmente existem grupos de 3 até 10 pessoas. O texto vai aparecer depois como se fosse uma redação e o espírito vai conduzir a carta para você. A ortografia, caso precise, tem que ser corrigida, de modo que tem que ser muito inteligível. Então, apenas toma cuidado para que os pensamentos do espírito não sejam modificados, tá? Todo espírito que na comunicação dos iniciantes se apresenta como o nome de um grande mestre venerável, a gente tem que ver um pouquinho com suspeita. O próprio livro dos médiuns de Kardec atenta a esse fato. Também é importante entender que apenas 30% dos médiuns, eles são médiuns de psicografia, tá? E esses espíritos têm que ter uma boa disposição para ficarem junto com os médiuns e vice-versa. Você tem que ter aí dedicação, sinceridade, humildade, altruísmo e lembrar que quem dirige tudo é o nosso grande mestre Jesus. O médium tem que ter uma vida disciplinada, evitando o uso de bebidas alcoólicas,
deve se alimentar de modo saudável e ter uma vida boa, gente, pelas normas vigentes aí da sociedade e evitar o uso de palavrões, né? E uma coisa interessante, a psicografia, sabia que ela pode ser usada como prova nos processos penais? Interessante, né? O próprio Chico, ele psicografou uma carta de houve dois jovens, duas crianças estavam brincando, um deles pegou uma arma e atirou no amiguinho. E na psicografia, durante lá o julgamento, o próprio espírito do menino pede para perdoar, porque o rapaz que o matou fez sem querer. Bonito. Isso serviu, inclusive, como prova no processo penal e o Chico fez isso. Maravilhoso o nosso Chico, né? E hoje de manhã, estava contando para o meu filho, eu acordo cedo, né? 3 e pouco da manhã, mas hoje eu acordei muito inspirada, eu estava muito feliz. Eu fiz um curso ontem e o meu grupo está muito harmônico, nós vamos começar a nos aproximar. Eu, inclusive, quero dar aula de psicografia, aula de mediunidade, e esse grupo ontem foi muito bom. Eu acordei muito feliz. Tanto que eu postei no Facebook às 4h30 da manhã, postei 3, 4 textos bonitos que eu elaborei. Aí me deu uma vontade tocante de escrever. E eu escrevi. Eu senti que eu estava com o meu mentor. Eu vou ler para vocês o que ele escreveu. Brasil, terra abençoada por Deus e por filhos tão queridos. Eu estou feliz por reencontrar velhos amigos quando trabalho e quanta energia nesse grupo. Aqui tudo vai se traduzir em trabalho, ação e energia. O progresso sempre avança e o que deixa nós espíritos infelizmente preocupados é o desaparecimento das florestas e a poluição dos nossos rios em nome do progresso. Ah, isso é um calabouço para a visão constante da morte. Por outro lado, a gente vê muitos homens de bem cuidando de pessoas carentes, de indígenas e pobres, protegendo os animais, as aves, a fauna, a flora de toda espécie de animais. Aqui vão nascer os grandes estudos e pesquisas. A realidade desse ideal espiritual constitui uma nova visão para a humanidade futura. Eis o Espiritismo. Irão nascer centros de estudos beneméritos, cuja intenção maior será a pesquisa espiritualista, como o estudo do engrandecimento moral de seus mestres e alunos, bem como de seus representantes e participantes, intensificando, respeitando as palavras do nosso Mestre Jesus, proporcionando a bem-aventurança a todos que procuram a paz e o consolo, além de um ombro amigo nos momentos difíceis. Não adianta ter o conhecimento e a sabedoria se não tiver o coração, nada disso vale. É com o coração que obtemos o conhecimento e a sabedoria. A nossa bandeira será branca, que substituirá as bandeiras da descrença, da desunião, da desigualdade e da inverdade. Tudo isso será substituído por bandeiras brancas de fé em Deus, com palavras de verdade, honestidade e amor. Nós descobriremos, tal como os desbravadores bandeirantes, não o filão de ouro material, pois esse é o ouro dos tolos, mas o filão do ouro espiritual, muito mais rico, constante, consistente e duradouro para a nossa alma. Meu coração está feliz e agradeço a Deus Todo-Poderoso por essa grande oportunidade de falar com vocês. Persistam na sua fé e não desanimem, não se esqueçam, tenham disciplina, paz e bem. Que bonito, né? Eu fiz esse texto de manhã, umas 5 horas da manhã. E o que me chama a atenção, porque você fala, Mônica, mas você é uma escritora. Claro que ele vai usar o canal como eu para se manifestar. Mas, por exemplo, o que ele escreve aqui, isso é um calabouço para a visão, não é uma expressão que eu usaria. Então a gente percebe realmente que houve uma interferência espiritual. Eis aí uma psicografia para vocês verem que tudo flui quando a gente está em paz, quando a gente está tranquila, os caminhos estão abertos, o grupo é harmônico. Então é isso, eu queria desejar para vocês muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de caminhos e muita prosperidade, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado. Namastê, amém, gratidão.